Seja muito bem-vindo ao Growth Talks Podcast. E é um prazer ter você aqui assistindo esse episódio. Hoje tem um convidado muito especial aqui que participou do último Growth Talk. Um painel incrível, ele liderou o painel financeiro, falando de como que a empresa pode se estruturar, se organizar. E hoje ele vai trazer insights poderosos aí para fazer a diferença no teu negócio. Então quero que você receba aqui nosso amigo, um amigo de jornada, parceiro de negócio, Cleiton Henrique, da ALP, consultor tributário. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui, Cleiton. Gratidão pela tua presença e por você estar aqui hoje para compartilhar esse conhecimento com a gente. Poxa, muito bom, Emerson, muito bom aí a audiência, muito grato aí pela oportunidade, muito grato pelo convite de liderar esse painel. Foi um desafio, mas foi algo muito enriquecedor. A gente vai falar um pouquinho mais, então espero contribuir aí com o canal e contar um pouquinho mais aí da nossa trajetória, dos nossos cases, das oportunidades, do que o mercado vem sofrendo com essas questões contábeis, financeiras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade. Cleiton, você falou sobre essa parte financeira, contábil no teu painel, trouxe muito insight para a audiência e hoje a gente tem a oportunidade de explorar um pouco mais aqui, mais no detalhe do que a tua empresa faz. Mas antes da gente conhecer um pouco mais do que a LP faz hoje pelos seus clientes e por quem está empreendendo, eu queria que você contasse para a gente, abrisse a caixa preta aí e falasse assim, por que o Cleiton decidiu empreender com consultoria tributária? Vamos falar um pouquinho do histórico aqui, então. Acho que é bacana, né, a gente rever aí, revisitar nosso passado, até para fortalecer aí os nossos laços, né? A minha carreira, eu trabalhava na área de tesouraria numa grande empresa aqui, inclusive na Avenida Paulista. Trabalhei por 10 anos e literalmente essa carreira se extinguiu, que era parte da tesouraria, né? Eu trabalhava na tesouraria de uma grande corretora e os bancos vieram se integrando e eu me vi ali simplesmente desempregado e o futuro incerto, com uma filha pequena. E aí começa ali a dificuldade de se empregar. E quando eu abria o jornal, na época, o amarelinho ali, né, que é uma coisa muito... revela um pouco da nossa idade, mas as maiores oportunidades, os maiores salários estavam no assistente fiscal, no assistente tributário. E aquilo me chamou a atenção. Eu falava, é aqui que eu tenho que estar, não importa o que faça. Por quê? Porque aqui não falta emprego. Foi onde eu comecei minha jornada. Eu fui entender o que era parte de nota fiscal, que era parte de um processo dentro da contabilidade, e fui trabalhar com meu cunhado, ou melhor, meu ex-cunhado, que tinha um escritório. Então eu fazia um estágio lá para entender, sem ganhar nada em troca, e a contrapartida disso era a promessa dele ingressar em um dos clientes dele ali que tivesse uma oportunidade na área fiscal, eu ingressaria. E isso aconteceu. Gostei muito da área, sempre focado na parte do tributo, do qual eu comecei a me especializar. Fui buscar um curso profissionalizante, cresci rapidamente dentro dessa empresa, angariei ali boas oportunidades, bons desafios, mesmo com pouca idade. Inclusive, um dos meus mentores foi quem participou comigo aí no Growth, que é o Teodoro, né? Ele foi um dos meus mentores, que sempre me deu base ali, me deu uma certa segurança. Eu Ele é ganhei, fantástico, né? ganhei notoriedade dentro da companhia muito rápido, e esse crescimento aí aconteceu. E olha que engraçado, né, o Emerson, né, pouco tempo depois eu me achei limitado dentro dessa empresa, mesmo com muito reconhecimento. Eu encontrei oportunidade no escritório de grande porte, dentro da área contábil, que me abriria um leque ali de oportunidades, do qual dentro da empresa eu enxergava que havia uma limitação. E eu saí até para ganhar menos em termos financeiros, mas o objetivo era crescimento. Então, nada ali
poderia me impedir, porque eu vislumbrei de fato na profissão. E assim aconteceu. Eu pedi as contas, eles não fizeram acordo, eles ficaram muito irritados porque haviam me dado oportunidade. Mas mesmo assim, com uma questão ética, eu supri essa minha saída. Eu ia todos os sábados lá fazer essa Uau. transição. Eu arrumei o profissional para o meu lugar. Então, assim, assim começou a minha jornada, atuando ali como CLT, mas rapidamente eu já vi essa questão de mercado, essa necessidade que, aliás, não é do passado, né? Eles estão falando isso lá para meados de 2008, quando eu realmente comecei na área, mas isso se estende até hoje, Emerson. É uma dor de mercado, infelizmente, tá? E você, nesse momento da tua saída, você já abriu a ALP? Não, depois do escritório, desse grande escritório, eu fui coordenar um departamento dentro de uma outra empresa que me fez, um outro escritório que me fez uma proposta. E aí eu fui buscar a especialização. Entrei por uma graduação em gestão fiscal tributária, era uma graduação de 2 anos, mas muito especializada, muito diversificada do mercado. Eu falei, eu preciso dar novos passos. Foi onde eu conheci meu ex-sócio, né? Nessa faculdade, nos tornamos amigos, e ele começou pequenininho, mas a experiência dele era empresa, ele trabalhava para empresa. Eu já vinha de escritório, e ele pegou 2 clientes ali. Juntou as duas especialidades, deu um Então, match bom, hein? exato, porque ele me fazia muitas perguntas de rotina de escritório, o qual eu ajudava. Foi onde ele falou, Cleiton, nós temos um potencial de fazer isso a 4 mãos, não vamos perder tempo, vamos unir forças. Falei, olha, claro, vamos. E o meu primeiro cliente, olha que engraçado, Emerson, foi o próprio escritório que eu saí. Sério? Porque eu falei que estava indo para a própria oportunidade e um cara muito com a mente muito aberta. Ele falou, poxa, o que você pode me ajudar? Então ele não me viu como um concorrente. Então eu tive berço. O senhor Carlos, aliás, se em algum momento o senhor vê esse podcast aqui, sou muito grato aí. Aliás, fica aqui a minha gratidão aí pela oportunidade. Então ele foi o meu primeiro cliente. Em que sentido? Eu preparar alguém, eu ia uma vez por semana, passava o dia, até eu passar o bastão. Obviamente, uma rotina de escritório, você tem que ter uma pessoa full-time, não funciona essa questão de terceirização em algumas situações, mas por certo tempo ele foi o meu primeiro cliente, então muito legal. Que legal. E a partir disso a ALP foi tomando corpo e forma. Então, ali ainda eu estava num quadro societário, a empresa crescia 100, 150% ao ano. Uau, É, caraca. e aí, tem uma coisa, Emerson, acho que isso você pode falar mais do que ninguém aí, isso vai ser assunto para uma outra oportunidade. Provavelmente você vai visitar o meu podcast, mas a gente dissolveu essa sociedade, mesmo com um grau de amizade muito grande, um crescimento de 150%, 180% ao ano, mas a gente acaba que perde o propósito. Então eu via que a contabilidade estava indo para um caminho, e não é diferente hoje. Você tem empresas sendo abertas aí de forma online gratuita, do qual eu falei, olha, eu preciso buscar uma nova especialização. A contabilidade, só a parte fiscal, é insuficiente. Eu preciso olhar para um mercado mais amplo. Aí eu fui buscar uma especialização no direito tributário. Foi onde a gente perdeu esse propósito em conjunto. Eu fundo a ALP, a Alta Performance, ali em 2015, já especializado no direito tributário, do qual me abriu um leque assim de novas oportunidades. E aí, quando você vai para a demanda tributária, não há restrição em termos de segmento, em termos de categoria. Por exemplo, você vai ter oportunidades dentro da parte de folha de pagamento, dentro da parte fiscal, dentro da área contábil. E toda a questão tributária é um ecossistema do qual o direito tributário está inserido. Claro, eu não sou advogado, tá, Emerson? Eu faço a parte do back-office, a parte burocrática, a parte do levantamento, porque, via de regra, os advogados não têm esse tato, esse feeling, essa questão operacional que é a rotina do contador. E o contador não tem a visão tributária, eles são muito pró-fisco, e eu quebrei um pouco desse paradigma quando eu fui buscar essa especialização. Então eu fundo a ALP já com esse direcionamento de buscar essas novas oportunidades. E assim, são os mais variados cases de sucesso, a gente vai falar sobre isso,
e as coisas deram uma expandida também. Hoje nós temos a LP, que ela não é uma consultoria apenas tributária, porque você tem uma questão aqui também, Emerson, olha só. Deixa eu molhar as palavras. É muito bom isso que você está falando, porque isso demonstra que você não chegou num platô assim, agora minha empresa tá aqui entregando o resultado, tá bom assim, já tô conquistando o cliente, tá tudo ok, deixa eu ficar aqui. Não, você se reinventou, você foi buscar novos mercados, você tá vendo que o mercado tá mudando, tá tendo ofertas diferentes, o que que eu posso trazer de diferente? E aí você cria essa empresa olhando para uma necessidade que está sendo pouco trabalhada. E aí conta para gente um pouquinho mais do que você começou a entregar para esses clientes que estavam acostumados com o tradicional. Exato. Então, a gente, após essa especialização, eu comecei a fazer implantação de rotinas tributárias dentro das empresas. Os escritórios não atendiam, então eles passavam por auditorias ou eles passavam por fiscalização e grandes autuações. E ali foi um grande nicho, né? Então ele já era atendido por um escritório contábil, já era entendido, já tinha um contador, aí vinha a auditoria, pegava um monte de coisa que estava fora da conformidade, Total. e aí onde você entrava nesse jogo? Cara, é muito maluco, cara, porque a gente começou a fazer essas implementações de regularização e de compliance. Uma dessa análise, desse compliance, a gente, obviamente, eu não vou citar nome por uma questão de sigilo, mas uma Big Four atendendo a um cliente nosso, uma multinacional mexicana, parece piada, cara, mas há 2 anos, em apenas 2 anos, eles deixaram de creditar 24 milhões em créditos tributários. E eu não estou falando de uma celeuma. 24 milhões. E aqui eu não estou falando de uma celeuma, de uma discussão, de uma tese. Era um dinheiro, na verdade eram notas fiscais, conhecimento de transportes, que simplesmente não passava pelo livro fiscal. Como é uma multinacional, eles cuidavam mais da área financeira contábil. Então, tudo ia para a contabilidade, com seus respectivos registros. Aquilo não ia para o departamento fiscal, não era registrado no livro, com uma estrutura interna, inclusive. E aí você observa que você fala, nossa, mas eu imaginei que por ser uma Big Four auditando, seria algo, o melhor dos mundos, né? Mas isso não existe, não tem tamanho de empresa, Emerson, infelizmente, mercado muito carente, especialmente as empresas que industrializam, fabricam, ou melhor, distribuem, o varejista, o pequeno empresário que vende ali um estoque, vamos pegar um mercado, um supermercado, dentro desse estoque do supermercado, você tem produto isento de impostos federais, você tem produtos monofásico, que é quando você já antecipa o imposto para o primeiro da cadeia, e, portanto, esse próximo da cadeia, seja o atacadista ou o varejista, ele não deveria estar tributando esse imposto. Assim como o imposto estadual, que é o ICMS, é o que eles chamam de substituição tributária, você também paga esse imposto antecipado para o primeiro da cadeia e, portanto, os atacadistas e os varejistas não deveriam tributar novamente. Eu estou falando de todos os regimes tributários, desde as grandes, lucro real, lucro presumido e, infelizmente, o coitado do Simples Nacional. Sério? E aí, Emerson, não é o Cleiton falando, olha que engraçado. 95% das empresas, segundo o IBGE, 95%? pagam impostos indevidamente. 95%? E olha a contradição disso, a contrapartida. O ano passado, fecharam-se 950 mil empresas, segundo o próprio IBGE, segundo os órgãos de controle, 25% em relação ao ano anterior. E é engraçado e contraditório que o governo foi o ano em que mais se arrecadou impostos. Então você percebe que parte dessas empresas, parte dessa estatística, provavelmente deixaram muito dinheiro na mesa. Ou pagaram muito impostos,
Ou foi lançado um imposto a maior do que deveria e o cara não conseguiu pagar, teve ali provavelmente uma falta de certidão, começou a dever para o fisco, enfim, aí você tem os mais problemas variados. A maior parte, claro, não é só isso, nós falamos no painel sobre gestão, entre outras coisas, mas o imposto é uma coisa que, infelizmente, hoje ela é parte considerável dessa estatística. E hoje a ALP ela conta com profissionais especializados para atuar nisso, mas você tem algum diferencial ferramental que consegue entregar um serviço diferenciado para o teu cliente, para ele ter uma visão melhor dessa questão do que ele pode ter de retorno financeiro com os impostos? Sim, sim, porque humanamente tudo manual é impossível. Mas antes de falar da ferramenta, é importante aqui ter o seguinte, Emerson. Quando nós começamos a levantar essas oportunidades dentro da empresa, via de regra o contador vira e fala, né, comercialmente aqui para o Cleiton, olha, eu não vou pagar um contador e um consultor. Ou você assume minha operação, ou eu vou buscar quem faça as duas coisas. E aí, por osmose, então, a gente criou essa carteira contábil, do qual hoje a gente conta com 14 colaboradores. Outros tempos a gente embarca... Então, hoje vocês atuam nas duas frentes. Exatamente, porque o cara não quer pagar um consultor ou alguém que recupera tributo, alguém que eventualmente você colocou uma insegurança, porque ele vinha pagando impostos indevidamente, então ele quer uma proposta. E o nosso diferencial... Já que você está trazendo que eu posso pagar menos, aproveita e assume esse BO aqui, eu quero que você cuide agora do meu Exato. financeiro. Mas você sabe qual a grande sacada aqui? E eu acho que o mercado ainda não acordou para isso. O pessoal vai muito na proposta convencional, no trabalho convencional. A gente faz um trabalho de base antes de olhar a fotografia atual. Eu quero saber qual é o status quo tributário dele antes de propor uma proposta. Porque, veja, se eu consigo retroagir em 5 anos, colocar dinheiro no bolso desse empresário, deixar de pagar impostos futuros ou trazer uma restituição de valores atualizados, ele já me tira do foco dessas contabilidades online, desse contador convencional, desse profissional que ainda ali não encontrou o caminho da tecnologia. Então ele me enxerga com trabalho de valor. É aí onde eu não cobro o trabalho de um trabalho convencional, é um trabalho de valor, porque eu estou reduzindo o tributo dele no mês a partir do momento que a gente estrutura a tecnologia, a forma de emitir a nota dentro das normas legais, ele já reduz por osmose o imposto daquele mês e eu ainda consigo enxergar o passado. E falando de tecnologia, para a parte tributária, nós temos uma inteligência artificial do qual eu consigo pegar um banco de dados de tudo que foi emitido nos últimos 5 anos, o Emerson, eu consigo trazer relatórios de prós e contras, porque assim, apesar de 95% das empresas pagarem impostos indevidamente, a gente tem os casos que é o contrário, também acontece. Ao invés dele estar pagando a mais, aliás, pode acontecer em algum momento a legislação alterar alguma coisa e o operador que está lá, que faz o parâmetro, o cadastro, ele não sabe, ele não tem orientação. Que teve alteração. Há um distanciamento muito grande entre o empresário e esse contador e, infelizmente, geram essas questões. O que não vai deixar de ser uma oportunidade para a questão contábil, uma oportunidade dele ingressar na nossa carteira, mas logicamente ali quando se fala em voltar para o passado, infelizmente isso se elimina, entendeu? Então, a partir disso, provavelmente muita gente teve gratas surpresas aí de ganhos que nem estava esperando que ia acontecer, não é verdade? Eu preciso atualizar meus relatórios aqui internamente para esse ano. Graças a Deus, o escritório teve um crescimento exponencial ano passado. A gente terminou o planejamento agora há 2 semanas, então. Legal. E aí a gente está falando em algo em torno de 50 milhões de reais, já que a gente trouxe de case de sucesso, que a gente, inclusive, tem vídeos gravados dos nossos
clientes, tem depoimento, e aí você tem que criar um ecossistema, Emerson, porque imagina, a trajetória, o nosso objetivo era tributário. Se tornou contábil na medida em que esse cliente ele quer ter apenas uma assessoria contemplando as duas coisas. Mas como você equalizar isso para você não virar mais um daquele convencional? E isso dentro do nosso planejamento, por exemplo, você tem que mudar a cultura desses colaboradores para não serem meros geradores de guia. E esse é o maior desafio, eles ingressarem aqui no nosso mindset, deles comprarem essa bandeira do trabalho consultivo e sair da figura de rotina, de entregar guia, de cumprir prazos. Porque se a gente cai nessa rotina, a gente volta para a estaca zero ali, para nos compararmos a esse convencional, entendeu? Volta pro Oceano Vermelho que todo mundo faz, né? Exatamente. E aí, nessas metas de planejamento, por exemplo, a gente tem que encontrar diferenciais. Por exemplo, o que está na meta de planejamento por departamento, eles têm que colocar nas nossas mídias, por exemplo, 2 materiais, 2 atualizações semanais, senão eles não conquistam a bonificação de metas do semestre. Eles têm que escrever num livro as dores de algumas questões que eles tiveram dentro de cada departamento. Eles escrevem e compartilham depois na entrega do resultado lá no semestre. Qual que é a ideia disso? Você tem um histórico. Como que eu me sobressaí dessa dor? Qual que foi a forma? O cliente era muito exigente. Como que eu lidei com isso? E um dos principais Uma gestão do conhecimento que vocês estão fazendo que traz um diferencial. Para quem entra, a pessoa já começa a ter insights das experiências que outros viveram de quando ela nem estava na empresa, né? Porque também é um desafio dentro de uma contabilidade, de uma consultoria. Você tem várias empresas, né? Você tem o departamento fiscal, que tem o mundo deles com os prazos, o contábil, que é o mundo dele com a rotina e os prazos, o departamento pessoal, que é o mundo dele. Como que você conecta, né? Todos eles olhando para a mesma direção. Então, esse é o desafio que você tenta trazer através do planejamento. Os nossos desafios mais recente foi dobrar o número de vídeos no nosso canal. A gente depois vai passar aqui o endereço, né? A gente está sempre aí nas mídias sociais. Hoje nós temos um marketing exclusivo para o Instagram, um marketing exclusivo para o YouTube, e hoje eu tenho uma empresa exclusiva ali cuidando da parte do ADS, do Google, todo esse ecossistema hoje, eu vou ter uma 4ª empresa para fazer a conexão e impulsionamento para que a gente ali atenda a esses leads que vêm de forma online, não só pela recomendação, não só pelos cases. Ou seja, a gente hoje está muito bem estruturado em termos de infra e também de tecnologia. E também trazendo muito conteúdo para os seus clientes, né, com todas essas mídias, trazendo informação, orientação para quem chega lá no canal e já começa a conhecer como que deve ser feito as coisas, não é verdade? É um dos diferenciais também, porque é uma forma de estar atualizado, é uma forma de comunicar, é uma forma de dar credibilidade, é uma forma de gerar visibilidade. E eu pego, por exemplo, temas fora do convencional, que já é um diferencial também. Então eu vejo alguns colegas, e não é uma crítica, eu acho que eu escolhi ter uma carteira mais segmentada, mais consultiva, mas veja, às vezes a pessoa vai falar sobre burocracia, obrigação acessória, prazo. O empresário não quer ouvir isso. Ele quer saber qual a tendência de mercado, pois se eu criar uma holding, eu sou especialista em holding, eu, Clayton, apesar de ser um consultor tributário, você tem muitos aspectos, por exemplo, de uma criação de holding, que é a parte sucessória. Então você traz um parceiro especialista na área e você vai complementar com as questões contábeis, ou seja, você consegue comunicar isso a 4 mãos, de forma que quando vem essas demandas diárias, eu tenho muitas empresas do agronegócio, aí vamos imaginar lá, a pessoa está na Bahia, eles vêm e falam, não, tá todo mundo aqui abrindo hold, mas ele não sabe do que se trata. Quando eu faço esse... Tá todo mundo fazendo. Exato, e ele acha que é uma tendência, ele tem que fazer, mas não sabe o que é.
E quando eu pego esse conteúdo, eu já aproveito e dou uma filtrada, eu encaminho e aquilo a gente já conecta para novas oportunidades para esse cliente, entendeu? Que legal. E olhando para isso, hoje, para esse público que está nos assistindo, o que que você diria que é o teu conselho que você quer deixar aqui para eles? Olhando para tudo isso que você comentou, porque muita gente nem sequer imaginava ou pensava de ter uma consultoria tributária. Exato. Mas já tem lá um contábil funcionando. Sim. Num básico do básico já tem um contábil funcionando. Uhum. E a gente está falando de crescimento empresarial, conversa de empreendedorismo. Qual é o conselho que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? Olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu diria que não deixe a zona de conforto. Eu já vi muitos casos, Emerson, de empresários falar: ah, mas eu não gosto da área contábil. Assim, enquanto você tiver essa mentalidade que você não usar o seu balanço como uma ferramenta de gestão, enquanto você não desenhar um planejamento estratégico, um comparativo tributário, eu quero saber se eu estou no melhor regime. Ah, por que que eu estou no simples? Qual a vantagem, qual a desvantagem? Enquanto você não precisa ser um especialista, mas você precisa conhecer o básico, porque é dali ou pode alavancar ou eventualmente pode afundar seu negócio. Haja visto 50 milhões que eu já citei de exemplos. Então é muito dinheiro na mesa. E trazendo aqui para nossa, né, para nossa bandeira, eu diria que a gente faz análise sem custo. Aqui nós não trabalhamos com venda casada, Emerson, que também é um diferencial. Eu já peguei casos, é até engraçado, e acontece muito, de empresários que fazem a análise, identificamos a oportunidade, ele fala: ah, Cleito, eu vou fazer esse trabalho com você, mas eu não quero migrar de contabilidade. Então não é uma venda casada. Ele pode ficar com o especialista dele. Às vezes é alguém que começou de Então ele baixo. só quer fazer a consultoria, ele pode só fazer a consultoria e ficar com o contábil que ele Pode, tem. não tem problema nenhum. A partir dali a gente vai criar um processo dentro da empresa para ele emitir a nota correta, para ele ver o Uau. produto. Porque às vezes é de confiança, às vezes é parente, né? E em alguns casos não, realmente a pessoa prefere migrar por uma questão que quebrou a confiança. Mas o conselho que eu dou, Emerson, faça análise, não custa nada. A análise hoje é gratuita na tua Gratuita, não se empresa. cobra nada. Exato. E como o pessoal faz para pedir essa análise? Já avisa aí que vai ter um monte de gente querendo. Ó, olha aqui, faz um raio-x da minha empresa. Primeiramente, é importante dizer que não há tamanho. Então, se você é um simples nacional, é um varejista, um atacadista, não importa o segmento. E também se você é uma indústria, o que não há muita oportunidade via de regra são prestadores de serviço, porque não envolve produtos, então, mas ainda assim é importante ter esse acompanhamento. E aí você vai achar a gente lá com esses cases de sucesso no YouTube, @LP Gestão Empresarial. Também estamos no Instagram lá com toda a rotina de publicações lá, coisas um pouco mais rotineiras, quanto o YouTube são mais cases de sucesso. E no Instagram nós estamos lá em @alp.gestãoempresarial. E o nosso site também, alp.assessoria.com.br. Então, é isso, nessas mídias você No pode... site e no Instagram ele pode mandar uma mensagem lá e pedir. Eu gostaria de fazer o diagnóstico inicial, Sim, a sim, sim. consulta inicial. Ele pode mandar mensagem no direct ou ir lá no site que Pode ir tem no site, exatamente. como solicitar isso. Exato. E uma coisa muito importante, tá, pessoal? Não são muitos documentos, é uma coisa muito sucinta, coisas rápidas, como há muitos cases, como a gente embarca muita tecnologia, eu diria que em poucas horas a gente consegue identificar se há oportunidade ou não. Que legal, Cleito. Cleito, quero agradecer você por estar aqui nesse Growth Talk, nesse podcast e pela tua contribuição, né? O que você trouxe aqui e o que você trouxe no painel de financeiro e contábil foi fantástico. E eu só tenho motivos a agradecer, a minha gratidão pelo conhecimento que você transborda, pelas empresas que você ajuda, né? Eu tenho certeza que se você está até aqui,
tá na hora agora de você curtir o vídeo, porque você viu tudo isso que você pode mudar na tua empresa, então é fantástico isso, minha gratidão, meu profundo agradecimento de você tirar esse tempo, investir esse tempo para transbordar, para contribuir com as empresas que estão nos assistindo. E eu gostaria de deixar aí a oportunidade de você falar as palavras finais para a gente chegar aqui e encerrar esse podcast. Perfeito, pessoal. Bom, mais uma vez agradecer a sua audiência. Muita satisfação estar aqui, muita satisfação em liderar esse painel com os especialistas, de casar os assuntos. O Teodoro tava, né? O tempo aqui é curto, mas a gente, no meu podcast, eu tenho certeza que você vai estar lá, inclusive, para a gente falar um pouco mais sobre isso. E tirando um pouquinho do foco tributário, contábil, pessoal, não deixem de fazer networking, tragam isso para sua empresa. Afinal, nós só estamos aqui conectados hoje através de um grupo de networking, do qual tem sinergia entre os nossos negócios e a gente expandiu. Hoje estamos aqui com outras frentes, outras oportunidades em vários aspectos. Então, Emerson, essas são as minhas considerações finais. Gratidão mais uma vez, muito sucesso para vocês aqui no canal, tá certo? Obrigado, Cleiton. E você que está aqui com a gente, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu quero agradecer aí por você ter ficado até aqui e espero ver você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.